Aleluia? Eu ouvi um aleluia, estamos todos de pé, igreja, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Jones Manuel e ele vai contar pra gente sobre a teoria da transição da Revolução Brasileira. Se tem um tema que eu estou interessada em discutir, é esse, e por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra gente assistir, obviamente, juntos. Mas antes de começar o vídeo, obviamente já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pô, possível, né? 2025, tu ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aí, pô, não custa nada. Assim como não custa nada dar o like. Assim como não custa nada, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora, se você gostar do meu trabalho e quiser contribuir com ele, você pode contribuir se tornando membro aqui no canal e tendo acesso a conteúdos exclusivos, ou indo lá no meu Apoia-se. Ou se você quiser e estiver precisando de uma nutricionista, você também pode agendar uma consulta comigo através do link que tem aqui na descrição. Mas, sem mais delongas, vamos começar o vídeo? Note, esse é o último vídeo de 2024, o último vídeo do ano. E como último vídeo do ano, eu quero fazer uma conversa rápida aqui com vocês sobre teoria da transição socialista. Por quê? Eu participei recentemente de uma atividade em Santos, né, organizado pelo Livres Cooperativa. Inclusive, mandar um abraço para todos os camaradas do Livres, simbolizado inclusive na figura do Guilherme Prado, que é uma pessoa que eu conheci agora nessa atividade e fiquei fã, né, uma pessoa fantástica. Espero, inclusive, que a gente estreite cada vez mais uma amizade para além das afinidades políticas, né? E aí eu participei de uma mesa Colapso ou Revolução, que foi uma mesa de debate muito interessante. Eu subi a minha fala, inclusive, para o canal. Coloca aí na tela, Maxwell. E o Jones não tá imponente nessa foto, é brincadeira. Inclusive, se vocês não viram esse vídeo, vão ver, porque tá incrível também. Assistam, vocês vão gostar. E aí tem um aspecto que está ali colocado, que o centro da mesa não foi um debate sobre teoria da transição socialista, foi um debate muito mais sobre conjuntura, o que fazer frente às mudanças climáticas, né? Mas aí, depois, conversando com o Guilherme, e eu quero trazer aqui para vocês. Veja, eu lancei um livro, que é a Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Está disponível para comprar no site da Ruptura e no site da Baioneta. Uma das teses centrais desse livro é dizer que a experiência histórica do século XX nos ensina que é impossível pensar a transição socialista em separado de uma reflexão estratégica sobre guerra e defesa nacional. No sentido de que todas as experiências de transição socialista ou nasceram a partir de uma guerra, no caso da Revolução Russa a partir da Primeira Guerra Mundial, ou a Revolução na Albânia, na Iugoslávia, né, conectada aos processos de libertação nacional ali do nazismo, ou foram ameaçadas por guerras depois da Revolução Vitoriosa, né, como no caso de Cuba, a invasão da Baía dos Porcos e o cerco permanente ali a Cuba. Então veja, não dá pra gente só pensar a teoria da transição socialista só a partir dos escritos de Marx, Engels e Lenin, por exemplo, e desconsiderar as mudanças que a gente tem na teoria militar, né, na teoria da guerra e na realidade histórico-concreta da guerra a partir da virada do século XIX para o século XX. Então, eu venho me debatendo há muito tempo que, por exemplo, não é factível, simplesmente, e é isso mesmo, eu quiser fazer corte, me chamar de pelego, de direita no Twitter, fique à vontade, viu? Não é factível repetir o que Marx fala da Comuna de Paris em relação à defesa nacional. Simplesmente não é. Quando Marx escreveu aquilo ali, ele escreveu aquilo num contexto que não existia, por exemplo, força aérea. Não existia ainda avião, gente. Não existia míssil. Não existia bomba atômica. Não existia míssil supersônico. Nada disso, percebe? Então, por exemplo, a ideia de que para fazer a defesa nacional de um país que a classe trabalhadora alcançou o poder, basta organizar o povo em armas, sem precisar de forças armadas regulares, aquilo ali fazia até algum sentido num contexto da época de Marx e Engels, mas não faz hoje, sabe? Por um motivo simples e objetivo. A organização do povo em armas não garante a defesa do território nacional frente, por exemplo, a um ataque de mísseis. Simples e objetivo, amigo. Você tem que ter, por exemplo, um eficiente sistema de defesa antiaéreo, né? Um escudo antimísseis. Não dá para gerir um escudo antimísseis sem ter uma burocracia, no bom sentido da palavra burocracia, uma burocracia técnico-operativa que garanta o funcionamento disso a partir, inclusive, do segredo de Estado.
Porque um bom sistema de defesa antiaérea, ele funciona com segredo de Estado, né? Se o inimigo souber onde é que fica, por exemplo, as centrais de operação e onde é que fica todos os pontos de defesa do escudo antimísseis, ele vai ser inabilitado. Veja, se você tem uma burocracia técnico-operativa que, por exemplo, é responsável por gerir, né, por operar um sistema de defesa antiaéreo, ou seja, é uma burocracia voltada ao ramo militar, o nome disso é Forças Armadas. E aí você pode chamar de elemento gama, alfa, beta, x, z, mas é isso que se fala. Então, para mim está muito claro que a experiência histórica do século XX faz com que a gente precise remodelar a frase de Lenin. Lenin disse certa vez que o socialismo é soviete mais eletrificação. É preciso meditar muito concretamente sobre essa frase. Para Lenin, quando ele fala que o socialismo é soviete mais eletrificação, ele está dizendo que o socialismo é Estado operário, poder da classe trabalhadora, simbolizado pelos soviets, né, mais eletrificação como sinônimo de desenvolvimento das forças produtivas, de transformação da estrutura produtiva da economia. Não dá para a gente considerar só que o socialismo é soviete mais eletrificação. O socialismo é soviete mais eletrificação mais um mísselzinho supersônico, viu, gente? Mais uma capacidadezinha de, se o imperialismo frescar pro lado da gente, a gente dizer assim, ó, eu vou mandar um míssil aí, porra, tu vai se lascar na minha mão. E é o que a Rússia e a República Popular da Coreia do Norte fazem, né, gente? Eles investiram no poderio militar exatamente para poder proteger a soberania do país deles. E aí os Estados Unidos, quando quer ameaçar alguma coisa, ele peida logo, porque aí eles falam, olha, aqui talvez tenha uma arma que você não vai gostar muito que eu libere. Tem certeza que tu vai querer me atacar? Porque a defesa militar, ela é estratégica, inclusive, para conseguir construir o socialismo. É isso que a experiência do século XX mostra. Então, no meu livro, A Batalha pela Memória, uma das coisas que eu me bato, né, que eu faço a crítica ao enfrentamento, é essa tendência negacionista de dizer que a história do século XX, tudo é revolução traída, tudo é capitalismo de Estado. Logo, se aquilo não tem relação nenhuma com o socialismo, a gente não tem uma experiência histórica para extrair dali. Me parece que um dos elementos centrais da experiência histórica do século XX é que a gente precisa pensar o elemento da defesa militar. Só que o elemento da defesa, né, da defesa nacional, não é só um elemento técnico, não é só quantos caças, quantos submarinos, quantos navios, quantos mísseis a gente tem. O elemento da defesa nacional é um elemento totalizante, diz respeito à economia, à infraestrutura, a níveis de desigualdade socioeconômica, às ideologias predominantes no povo, a relação Forças Armadas com a classe trabalhadora, controle civil sobre os militares. Então, defesa nacional é um todo. Tem uma entrevista muito boa do professor Hector Luiz Saint-Pierre, para a revista Ópera, que ele faz um debate sobre o conceito de defesa nacional, e tem também uma entrevista do ex-deputado federal do PT, José Genuíno, para a revista Ópera, também sobre defesa nacional, que são duas entrevistas muito boas que apresentam uma concepção crítica, influenciada pelo marxismo, do que é defesa nacional. Então, claro que defesa nacional não está só relacionada a forças armadas, a tecnologia militar, mas é também, né? De tal sorte que, toda vez que a gente for fazer um debate sobre transição socialista, a gente precisa considerar o aspecto da defesa nacional. A gente precisa garantir que nosso território não seja destruído. A gente precisa garantir que os Estados Unidos, por exemplo, não tenham capacidade de bombardear o nosso país ao bel prazer. A gente precisa garantir que a gente não seja invadido pelos Estados Unidos. A gente precisa garantir que não seja fácil destruir todas as estações de produção e distribuição de energia elétrica, sabe? E aí, é claro que hoje não estamos no poder. E é claro que reflexões como essa são projetivas, são para frente. Mas é claro também que os movimentos e partidos revolucionários, eles precisam desde já estar preparados, no mínimo teoricamente, para isso. Tem um debate que aparece muito na obra de Lenin, mais para o final da vida, mas aparece na obra de Lenin, aparece na obra de Mao Zedong, aparece na obra de Stalin, aparece em menor medida na obra de Trotsky, né? Porque, enfim, Trotsky foi expulso da União Soviética, derrotado do poder, então o eixo de reflexão do Trotsky muda bastante. Mas aparece muito na obra de Gramsci, nos cadernos do cárcere, né? Gramsci, inclusive, pensando muito a transição ao socialismo na União Soviética, que é o partido ou os partidos revolucionários, eles têm que ser também escolas de formação de futuros estadistas revolucionários. Então, o partido revolucionário, ele não forma só o militante para a tomada do poder, ele tem que, em alguma dimensão, ir preparando os quadros que vão ser figuras políticas centrais, né, na gestão, o termo é ruim, mas vocês entenderam,
do novo Estado proletário que vai surgir. Então a gente precisa entender de teoria militar, a gente precisa entender de defesa nacional, a gente precisa entender como o Brasil socialista seria defendido do imperialismo estadunidense, como o Brasil socialista seria defendido da incursão, por exemplo, de milícias de extrema-direita contra-revolucionárias que existem em quase toda a América Latina e não tenha dúvida que seriam mobilizadas, como foram no passado, inclusive nos anos 60, 70 e 80, contra uma experiência socialista. Então essas questões elas precisam estar incorporadas na nossa teoria da transição socialista, porque senão a gente pensa uma transição que é uma transição quase que angelical. Eu conversando com o camarada Guilherme, ele chegou um momento que ele tirou onda, que ele falou que eu tô menos sectário, que eu tô mais amplo, que eu sou uma pessoa agora eu tô buscando muito mais convergências. Veja, evidentemente que eu acho que eu melhorei muito minha forma de fazer política em público, de fazer debate público, só que aí, conversando com o Guilherme, ele falou assim, tu vivia atacando Michel Louvi. Não, atacando não, eu faço a crítica ao Michel Louvi. Inclusive tá no meu livro, Batalha pela Memória, uma crítica ao Michel Louvi. Bota aí na tela de novo o Maxwell. E um dos elementos que eu critico ele é que num artigo bem conhecido que circulou muito do Michel Louvi, hoje está um pouco em baixa, mas na época fez muito sucesso. No movimento estudantil, por exemplo, várias juventudes do PSOL aqui em Pernambuco faziam formação com esse texto do Michel Louvi, que é Ecossocialismo e Planejamento Democrático, que no Brasil foi publicado na revista Crítica Marxista, mas está em uma porrada de canto. Nesse artigo, por exemplo, Michel Louvi ele imagina uma transição ecossocialista mundial, partindo do pressuposto que teria uma revolução mundial ao mesmo tempo em todos os cantos do mundo e que a gente não teria que enfrentar uma contra-revolução liderada pelo imperialismo, que a gente não teria que enfrentar uma guerra, por exemplo. O que não vai acontecer, né, gente? Porque quem tá no poder não vai entregar ele de mão beijada pra gente. Não vai falar como o tio fala, olha, toma aqui a chave, o melhor banheiro do segundo andar lá, né, da esquerda, e é isso. Não vai rolar. Eles vão querer continuar no poder, como aconteceu em todos os lugares. Como até hoje acontece na Rússia, como até hoje acontece na Coreia Popular, como até hoje acontece em Cuba. Então eles vão tentar. E a gente tem que estar preparado para isso. Para isso, a gente precisa de uma estratégia de defesa. Mas tudo bem, porque o Lucas Rubio, maravilhoso, está fazendo engenharia nuclear, tá? Na UFRJ. Vai, tá vendo? Eu aqui já colocando ele num cargo no futuro. Isso. Eu já tô aqui planejando. Veja, seria ótimo se o mundo fosse assim. Não é essa a realidade. Inclusive, a realidade hoje é cada vez mais intensificar os perigos de guerra no âmbito global. Inclusive, a gente está vendo que Israel, com o apoio dos Estados Unidos, está fazendo, né? Agora com a Síria, ameaçando cada vez mais uma guerra direta com o Irã, continua o genocídio contra o povo palestino. Então, quando a gente pensa concretamente a questão da defesa militar, algumas coisas impõem. Por exemplo, esse debate, um debate que algumas pessoas fazem crítica ao que chamam de produtivismo. Acho que tem um debate muito longo aqui para a gente fazer, né, sobre o que se chama de produtivismo. Aqui é um dos problemas da experiência soviética, que ela foi produtivista, se preocupou muito com indústria, com o crescimento do PIB, com indústria de bens de capital e por aí vai. E a gente não pode repetir essa lógica produtivista do que foi o socialismo soviético. Veja, é isso, é um debate muito longo para fazer. Dito isto, santo produtivismo, né? Porque se não fossem os investimentos pesados do primeiro e do segundo plano quinquenal da União Soviética que garantiram a construção de uma indústria de base, de uma indústria de bens de capital, a União Soviética não tinha derrotado o nazismo. Então, assim, santo produtivismo. Se não fosse o primeiro e o segundo plano quinquenal, a União Soviética não teria condições de produzir os tanques, os aviões, as armas, as bombas que foram fundamentais para salvar o mundo do nazismo. Sabe? E aí, do ponto de vista, pensando na defesa militar brasileira, por exemplo, a gente precisa ter uma indústria bélica. Seria uma das prioridades, sim. Não porque a gente acha bonito, não porque é fofo, não porque tem qualquer tesão pro militarismo, é porque a gente vive na América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos, a gente está cercado de bases militares dos Estados Unidos, porque o Brasil é o país mais importante da América Latina, e mudando o eixo de poder no Brasil, isso tem um efeito em toda a América Latina. Com todo respeito a Cuba, Cuba é um paizinho desse tamanho, né? Uma ilha, 10 milhões de habitantes, né? Enfim, menor que o Ceará, e por aí vai. O impacto da Revolução Cubana em toda a América Latina foi um impacto muito mais político, ideológico e cultural. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista territorial e tal, o impacto da Revolução Cubana para a América Latina é muito pequeno pela própria dimensão da economia cubana. Não é o caso do Brasil. A gente está falando de uma economia que está medida em PIB, entre as 10 maiores economias do mundo, um país territorialmente gigantesco, riquíssimo em recursos naturais, com mais de 200 milhões
de habitantes, E agora na presidência do BRICS. com o maior mercado consumidor da América Latina, com a maior capacidade tecnológica da América Latina olhado como um todo, e que teria uma força gravitacional geopolítica na América Latina gigantesca. Então não tenha dúvidas de que matar uma revolução brasileira seria questão de vida ou morte para o imperialismo. Veja, a possibilidade de uma revolução brasileira seria a coisa mais grave para o capitalismo estadunidense da sua história. Mais grave que a Revolução Cubana, mais grave que a Revolução Chinesa, mais grave que derrota na Coreia, mais grave que derrota no Vietnã e por aí vai. Assim, simplesmente não dá. Não daria para os Estados Unidos manter a América Latina como seu quintal com a Revolução Brasileira. Isso coloca em perspectiva histórica que necessariamente aqui uma Revolução Brasileira ia desencadear a mais violenta das reações da burguesia estadunidense, não importa qual seja o governo, se é democrata, se é republicano, não importa. A consequência é quase que estrutural, seria um processo de transformação radical no Brasil. A Revolução Brasileira ia necessariamente impor aos Estados Unidos uma lógica de aniquilação deste processo, porque se o Brasil sai do eixo de influência dos Estados Unidos, isso impacta toda a América Latina. Toda a América Latina. Perfeito? Então veja, não dá pra gente pensar transformação econômica, construção do poder popular, a Revolução Brasileira, fora de um debate estratégico sobre defesa nacional e questão militar, sabe? E a vida é dura. Por quê? E aqui eu entro mais diretamente no tema. O debate sobre a estratégia militar de uma revolução é armar o povo, ele faz sentido na seguinte perspectiva. É preciso quebrar o monopólio do poder militar de uma burocracia militar. Ponto. Dado que a partir do momento que você quebra esse monopólio, a chance de você cooptar um general para dar um golpe de Estado fica muito menor. Então, em basicamente todos os países socialistas, aconteceu uma socialização do treinamento militar com a criação de milícias operárias, não milícia no sentido do Rio de Janeiro, gente, milícia no bom sentido, de grupos operários armados, socialização do treinamento militar básico, preparação do grosso da população civil para, se necessário, ter rapidamente uma mobilização total e se transformar em um soldado, né, e se transformar em um militar. Isso fez, dentre outras coisas, né, com que, historicamente, nas experiências socialistas do século XX, a gente praticamente não visse um golpe militar, porque necessariamente um golpe militar significaria uma guerra civil. Então, na história da Alemanha Socialista, da União Soviética, de Cuba, da Coreia, do Vietnã, da China, a gente tem poucos problemas com cooptação do imperialismo de generais que vão tentar um golpe de Estado. Dado que um golpe de Estado num contexto como esse, dentre outras coisas, significaria uma guerra civil, porque a população está armada, tem treinamento militar, tem capacidade técnico e operativa de rapidamente se transformar em um contrapoder militar contra o poder militar oficial que foi cooptado. Então, veja, é indispensável de qualquer estratégia de defesa nacional uma quebra relativa do monopólio do poder militar por parte de uma burocracia, inclusive reduzir ao máximo possível essa burocracia militar. Neste momento, a República Democrática Popular da Coreia, conhecido vulgarmente como Coreia do Norte, está num processo muito interessante de modernização das Forças Armadas, reduzindo o número de soldados permanentes, né, a partir, inclusive, da segurança geopolítica que a Coreia conseguiu, a partir do seu sistema de mísseis, da sua capacidade bélica de destruição, inclusive com bomba atômica, né, porque se percebeu que o excessivo número de soldados, de militares na ativa, estava gerando um problema de burocratização, de excessivo militarismo na sociedade norte-coreana. Então, tem várias questões. É preciso reduzir o número de soldados e corpos regulares, preciso estabelecer um firme controle civil sobre os militares, é preciso fazer com que a defesa nacional não seja assunto privativo dos militares, é preciso ter um controle político-ideológico sobre a formação dos militares, é preciso quebrar de maneira relativa o monopólio do poder militar, socializando ele ao máximo com a população, é preciso garantir a capacidade da população civil se transformar no contrapoder militar em caso de tentativa de golpe de Estado, ou se transformar como parte do poder militar em caso de uma invasão. Tudo isso é parte de um debate do que é o acúmulo histórico das experiências socialistas em relação ao tema da questão militar. Uma parte desse debate, inclusive, está muito bem sintetizado no livro do professor Hector Louis Saint-Pierre, que eu acabei de esquecer o nome, a tese de doutorado dele. Eu acho que é
A Política Armada, Fundamentos da Guerra Revolucionária. Perfeito, é esse mesmo. Coloca aí na tela, Maxwell, publicado pela editora Unesp, livro maravilhoso, diga-se de passagem. Essa aqui é Dona Frida Kahlo? Está aparecendo. Publicado pela editora Unesp, livro maravilhoso, diga-se de passagem. Então, tudo isso é parte do debate. Mas veja, uma estratégia de povo em armas, ou uma estratégia de guerra de guerrilhas, por exemplo, de guerra irregular, ela é ótima para expulsar um colonizador, um invasor estrangeiro. Ela é ótima para, inclusive, tentar derrotar golpes de Estado, mas ela não impede a destruição física do país. Esse é um elemento central. Veja, a gente não quer que o Brasil seja invadido para a gente ter que fazer uma guerra de guerrilha, por exemplo, ou combinar táticas de várias formas de guerra irregular para expulsar um invasor. Porque um processo de invasão, um processo de ataque massivo ao Brasil, num contexto socialista, ia provocar uma destruição que atrasaria em anos um processo de reconstrução socialista do país e que teria o risco, inclusive, de inviabilizá-lo, que foi basicamente o que aconteceu com várias experiências em África, né? Em que se fomentou guerras civis como forma de esgotar o país e acabar com as potencialidades de transição socialista, que foi o que foi feito no Congo, em Angola, Moçambique e por aí vai. Então, inclusive, até um país vitorioso como o Vietnã, gente, o Vietnã sofreu por mais de 20 anos as sequelas da guerra com os Estados Unidos, e até hoje no Vietnã, volta e meia morre alguém, porque tem uma bomba, tem uma mina que não foi descoberta e explode. No Laos, a economia deles inteira gira em torno de bomba. E ainda tem esse negócio que o Jones está falando, de ter lugares que ainda tem mina e as pessoas morrem até hoje em dia porque estão andando e aí de repente uma mina explode. Fora o que o Ian já falou inúmeras vezes também, que eles usavam agente laranja para um caralho. E até hoje as pessoas têm mutação e problemas genéticos por conta do agente laranja que foi utilizado na guerra pelos Estados Unidos e pelas potências dominantes. Justíssima essa guerra, né? Então isso não é um passeio no parque. A gente não quer que o Brasil seja destruído para ser reconstruído. Isso tem consequências gravíssimas. Eu tô lendo uma biografia do Luiz Carlos Prestes, escrito pela Anita Prestes, publicado pela Boitempo Editorial. Coloca aí na tela, Maxwell. E o Prestes, no começo dos anos 30, foi para a União Soviética trabalhar e estudar o marxismo-leninismo. Uma das coisas que o Prestes fala é que nas fábricas que ele trabalhava, a imensa maioria dos operários não sabia o básico do manejo, por exemplo, com um martelo para trabalhar numa fábrica, porque não eram operários. Os operários morreram na Guerra Civil e na Primeira Guerra Mundial. Eram camponeses que tinham migrado há pouquíssimo tempo para as cidades e estavam se transformando em operários, né? Então, assim, não é um passeio no parque. Então, todo pensamento estratégico de teoria da transição socialista, ele precisa incorporar o elemento da defesa nacional e da questão militar, porque senão ele cai numa abstração. E aí, a necessidade de pensar a defesa militar impõe certos ditames, que eu não diria pragmáticos, as palavras ruins, certos ditames realistas. Vou dar um exemplo para vocês, que alguém vai cortar, vai colocar no Twitter para me atacar, me xingar, mas fique à vontade. Hoje, a gente tomou o poder no Brasil. Sabe qual seria uma das prioridades? A gente fazer uma negociação com a Rússia para modernizar nossa capacidade de defesa, tendo acesso a tecnologias russas de mísseis. Uma das prioridades. É isso, a Rússia, aquela bosta daquele governo Putin e tal, não sei o que, mas assim, seria uma das prioridades. Deveria ser. Pra gente proteger o território brasileiro. A gente teria que negociar com o governo Putin, porque hoje a Rússia é um dos países, do ponto de vista de indústria bélica, que tem uma das melhores tecnologias do mundo, inclusive em alguns ramos até superior aos Estados Unidos, e seria um parceiro estratégico para a gente construir essa capacidade de defesa. Então a gente teria que negociar muito com a Rússia, sabe? É isso. A vida impõe essas coisas para a gente sobreviver ao imperialismo estadunidense. É bom? Não. Mas é necessário. Do mesmo jeito que uma das coisas que a gente precisaria fazer com que o Parque Fabril brasileiro não ficasse tão concentrado no litoral brasileiro, sabe? A gente teria que ter uma política de planejamento, de reindustrialização do Brasil em bases socialistas, que teria que considerar como a União Soviética considerou e como a China considera. Inclusive a China está fazendo uma mudança de vários parques fabris importantes, tirando de mais próximo do litoral e colocando para dentro do país, pensando na questão da defesa militar. Então a gente teria que pensar coisas assim, né? Onde é que a gente vai construir as nossas fábricas para deixar elas a salvo de possíveis ataques dos Estados Unidos. Então, é fundamental que os dirigentes revolucionários do Brasil, que as lideranças revolucionárias, que os intelectuais se debrucem sobre coisas como essa, que hoje pode parecer muito abstrato,
que hoje a gente não vai colocar em prática, mas se a gente faz um debate sobre transição socialista, tudo isso tem que estar considerado e tem que ser um conhecimento que circule. Veja, nas organizações revolucionárias dos anos 50, 60, 70 e 80, era muito comum, né, os militantes, dirigentes, intelectuais entenderem de questão militar por uma questão prática, né? Muitos participaram, inclusive, de guerras, né? Participaram das guerras contra os nazistas, por exemplo, auxiliaram nas guerras de libertação nacional. A nossa geração, pós anos 90, se desligou muito da questão militar, inclusive acreditou que a questão militar, como um elemento central da disputa política da luta de classes, era uma coisa do passado. A gente já viu que isso estava errado. A gente tem uma obrigação histórica de correr atrás desse déficit, né? A gente precisa se formar melhor sobre isso. É preciso que toda organização política, todos os partidos revolucionários tenham pessoas que entendam a questão militar e que consigam incorporar a questão militar na reflexão sobre a teoria da transição socialista. Eu tentei apontar isso no meu livro, Batalha pela Memória. Não que eu seja um grande especialista, um grande entendedor de questão militar, longe disso, eu sou um curioso, sou um neófito no tema, mas sei dessa preocupação e tento, dentro das minhas limitações, colocá-la em perspectiva, perfeito? Então, acho que essa é a dimensão central para a gente pensar, que é outra coisa que eu falei uma vez no Twitter e até hoje uma galera me ataca e pode atacar, gente, pensando no realismo revolucionário, que é, tomamos o poder, beleza, como é que a gente mantém o poder? Inclusive do ponto de vista militar. Não isso é um realismo revolucionário, porque veja, historicamente, tomar o poder é a parte mais fácil de uma revolução, viu? Tem uma porrada de experiências revolucionárias em que foi feita a tomada do poder, mas não conseguiu se fazer a transição socialista. Então, historicamente falando, tomar o poder é a parte mais fácil do processo revolucionário. Basta ver, por exemplo, os casos de Burkina Faso, da Argélia, de Angola ou de Moçambique. O poder foi tomado. A revolução foi vitoriosa e a transição ao socialismo não aconteceu, né? Não aconteceu. A gente poderia até estender um pouco a reflexão. No Chile não foi uma tomada do poder, mas ganhou o governo, né? Governo e poder são coisas diferentes. Ganhou o governo. A transição ao socialismo aconteceu? Não. Então, acho que fortalecendo cada vez mais os debates sobre teoria da Revolução Brasileira, a gente precisa também pensar a defesa nacional desta revolução. Isso impacta pensar a questão militar e o que nessa questão militar condiciona a estratégia de desenvolvimento das forças produtivas e também a estratégia de estruturação do poder popular, né? Como seriam forças armadas revolucionárias do Brasil socialista, da República Popular Socialista do Brasil. Acho que esse é um bom tema para a gente cada vez ter mais acúmulo e dar concretude aos debates sobre teoria da transição socialista. Bom demais, né? Sempre bom ouvir o Jones e falar sobre isso é importante, como ele tá falando. Porque é isso, né? Se a gente conseguir, como ele falou, conseguir ter a revolução bem sucedida, é a parte mais fácil. Agora, como a gente vai se manter na transição socialista, aí é que é o problema. E aí o que a gente tem que fazer? Aproveitar as coisas que a gente tem de literatura e de experiências de outras revoluções socialistas que deram certo e aproveitar o que dá. Mas também, né, como o Jones falou desde o início, a gente não pode aproveitar tudo porque a gente está falando de pessoas que viveram em 1900 e bolinha. E a gente está em 2025. Então a gente tem que pegar o que a gente já sabe, pegar o que a gente está vendo agora na materialidade, juntar os dois e ver o que funciona e o que não funciona para aquele momento, para a gente conseguir que essa revolução seja bem sucedida. Aleluia! Eu ouvi um aleluia, estamos todos de pé, igreja, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo. E, pô, se você gosta do meu trabalho e tiver a possibilidade de apoiar, você pode tanto contribuir a partir do Apoia-se, quanto se tornar membro aqui do canal, que você ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos só para membros, leituras radicais e muito mais. E é isso, gente. Beijos, até o próximo.